aqui a gente resolve tudo na corrida. Na corrida? Isso. Então, qual que é Tá a... gaguejando por quê? Qual que é? É corrida... Não, é na corrida. É corrida de carro Vem ou aqui que corrida... você vai entrar no carro agora. Adorei. Pronto. Mas eu vim de moto. Vai no carro. Vou no carro? Aqui quem manda é nós. Você tem só 10 segundos nesse carro. Não tem problema. Então entra. Isso. Adorei! Aí, Playboy, esse seu cupezinho pode até ser do dono da festa, mas esse monstro nunca viu a lanterna de outro carro. Esse cara tá pensando que eu sou fraco, mano. Bora pra fazer uma corrida de 10 segundos? Igual seu parceiro, eu resolvo tudo na corrida, meu mano. Sabe como? Assim, ó.